A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Eu compartilhei com vocês algumas coisas sobre a vida e o futuro com Cristo. Há uma vida com Cristo, há um futuro com Cristo. Se você crê em Jesus Cristo, você tem vida e você tem um futuro. E eu falei algumas coisas com vocês e hoje eu quero dar um passo adiante para tratar aqui do plano de Deus em Cristo, o que Ele já fez em Cristo. Por que pregamos o Evangelho? Quando você entende isto, entende por que pregamos o Evangelho, por que queremos que o mundo inteiro saiba. Primeiro, falaremos do conhecimento prévio de Deus na predestinação em Cristo. O conhecimento prévio de Deus e predestinação em Cristo. Eu quero que você vá para Romanos capítulo 8, a partir do verso 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, a quem Deus de antemão conheceu, então Deus conheceu antes do tempo. Então ele diz, aqueles a quem Deus conheceu de antemão, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que o seu Filho seja o primogênito entre muitos irmãos. Do que ele está falando? Ele está dizendo que Deus planejou antecipadamente aqueles que seriam conformes à imagem de seu Filho. Eles se tornariam como Jesus. E Jesus seria o primogênito entre muitos. Ou seja, todos estes outros têm a mesma vida e natureza de Jesus. Agora são como Jesus. Então Jesus se torna o primogênito, tipo uma família, ok? E os seus pais têm filhos e eles dizem, Johnny é o nosso primogênito, ok? Então é o primeiro filho na família. A Bíblia então diz que Jesus se torna o primogênito na família de Deus. Então o resto de nós são seus irmãos. Isso é maravilhoso, é impressionante. Este é o plano de Deus. Ele diz, Deus viu isso adiante do tempo, Ele planejou, Ele predestinou. Veja, um exemplo do conhecimento prévio de Deus e da predestinação seria o que temos no livro de Jeremias, capítulo 1, vamos ler a partir do verso 4. O que Deus disse a este homem? Então a palavra de Deus veio a mim dizendo, antes de eu te formar no ventre da tua mãe, eu te conheci. Deus está falando ao homem Jeremias. Ele diz, antes que eu te formasse, no ventre da tua mãe eu te conheci. Pense nisso. Antes, significa que antes que os seus pais se ajuntassem, Deus já o conhecia. Então, e quanto a você? Será que Deus te conhecia antes de você nascer? Veja, antes de eu te formar no ventre materno eu te conheci. E antes que saísses do útero, antes de você sair do útero, eu te santifiquei e te ordenei profeta para as nações. Isso é maravilhoso. Antes desse homem ser formado no ventre da sua mãe, Deus disse, eu te conheci.
e te ordenei, te santifiquei, em outras palavras, eu te separei e ordenei que você fosse profeta para as nações, antes de você ser formado no ventre da sua mãe. Deus diz, eu te conheci. É impressionante. Então você volta para Romanos capítulo 8, do verso 29, estávamos lendo. Ele diz, aqueles a quem de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Agora veja o verso 20, o próximo. Além disso, aqueles a quem predestinou, a estes também chamou. Então aqueles a quem Deus predestinou, ele chamou. E a quem ele chamou, a estes, ele também justificou. E aqueles a quem ele justificou, a estes ele também glorificou. Isto é extraordinário. Ouça isto, isso é extraordinário. Sabe, muita gente não conhece a Bíblia porque, número 1, não estudam ela. E número 2, o que é ainda mais importante, não são ensinadas. Porque para ensinar a Bíblia, você tem que ser chamado, você tem que ser ungido por Deus para fazê-lo. Então, se você está ouvindo pessoas que não foram chamadas para fazer isto, então é claro, você não pode aprender o que Deus realmente quer que você saiba. Então é importante, é um dom de Deus. Então, veja o que ele diz. Além disso, aos que ele predestinou, a estes ele também chamou. Diz que Deus os predestinou e então chamou. Planejou a vida deles. Então ele os chamou. E aí ele diz, e eu quero que vocês notem, que os verbos aqui estão no passado. Estão no tempo passado, não no presente ou futuro. Ele diz, aqueles a quem ele predestinou, ele chamou. E então ele diz, aos que ele chamou, a eles também justificou. E daqui a pouco eu vou explicar tudo isto. E a esses que ele justificou, a esses também ele glorificou. Isso é maravilhoso. Sabe, não dá para ler isso e passar direto. Isso aqui é imenso. Já já eu vou falar de tudo. Deus diz, eu planejei a sua vida antes de você nascer. E porque eu planejei a sua vida antes de você nascer, eu te chamei. E você diz, como foi que Deus nos chamou? Eu vou te mostrar. Vá aí na sua Bíblia para 2 Tessalonicenses capítulo 2, a partir do verso 13. E ouça. O apóstolo Paulo escreve isto para a igreja, e ele diz, entretanto devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio. Já ouviu falar que muitos são chamados, poucos escolhidos? Está correto? Jesus disse isso, muitos são chamados, poucos escolhidos. Então ele diz, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. É maravilhoso. Ou seja, Deus, pelo Espírito Santo, santificou você e te fez crer na verdade. Por isso que você crê na verdade. A santificação do Espírito e fé na verdade, porque se você não crê na verdade, não funciona para você. Você tem que crer para funcionar para você. Você entende? Se você não crê, não pode funcionar. Você tem que crer. Quando pessoas foram para Jesus querendo ser curadas, o que ele disse a elas? Se puderem apenas crer, todas as coisas são possíveis. Aquele que crê, se puder apenas crer, todas as coisas são possíveis. Nada é impossível. Nenhum caso é difícil demais. Se você puder apenas crer, todas as coisas são possíveis. Aquele que crê. Então veja aí. Santificação do Espírito e fé na verdade.
É maravilhoso, você tem que crer na verdade, não simplesmente crer em qualquer coisa, você tem que crer na verdade. O que é a verdade? Jesus Cristo. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você tem que crer em Jesus Cristo. Certo, agora eu quero te mostrar Jesus orando. João 17. Entenda aqui, Jesus está orando, e eu quero pegar apenas um pedaço desta oração. Ele diz, não rogo somente por estes, ou seja, eu não oro apenas pelos meus discípulos que estão aqui. Ele diz, mas também por aqueles que vierem a crer em mim através da palavra. Aqueles que vieram a crer depois, através da palavra que os seus discípulos levaram aos confins da terra, somos nós. Aqueles que creram através da mensagem que os discípulos de Jesus pregaram. Jesus diz, eu também estou orando por estes. Diga, isso inclui a mim? Porque eu creio. Veja isto. Jesus orando, ele diz, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim através da palavra. Próximo verso. A fim de que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim. Está orando ao Pai. E eu em ti, ele está dizendo, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Para que eles também possam ser um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Veja, a unidade do corpo de Cristo é muito importante. A unidade do povo de Deus ao redor do mundo. Jesus disse que quando nos unimos, o mundo sabe que Deus o enviou. É maravilhoso. Nunca esqueça disso. Nunca esqueça. Veja o próximo verso. Veja. Isso é poderoso. Ele diz, e a glória que tu me deste, eu dei a eles. Veja isso. Não eu darei a eles. Não é depois. Ele diz a glória. Ele está orando ao Pai. Ele diz, a glória que você me deu, eu dei a eles. Veja isto. Está bem aí nas Escrituras. E a glória que tu me deste, eu dei a eles, para que possam ser um, assim como nós somos um. Isso é maravilhoso. Mas tem mais, tem mais. Veja o próximo verso. Eu neles, ele está orando, para que ele esteja em nós, eu neles e tu em mim, o Pai em mim, para que sejam aperfeiçoados na unidade e para que o mundo saiba que tu me enviaste. Agora veja, a próxima linha é poderosa. E que os amaste como também amaste a mim. Deus nos ama tanto quanto ele ama Jesus. Pense nisso. E você diz, Pastor Cris, mas eu não sou justo. Eu não sou uma pessoa justa. Como Deus pode me amar? Oh, foi por isso que Jesus veio, para que pudesse te dar a justiça dele. Você sabia que ele deu a você a justiça dele? Absolutamente. 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 Eu quero ler aqui algumas passagens. Uau! Vamos começar com Romanos capítulo 4. Essa daqui é bem poderosa. Romanos capítulo 4. E vamos direto para o versículo 24. Eu vou ler o 24 e o 25 para você entender. Mas também a nós, a quem será imputado se crermos naquele que ressuscitou, a Jesus, o nosso Senhor dos mortos. Veja, acompanhe. O qual foi entregue. Jesus foi entregue à morte por nossas ofensas, por causa dos nossos pecados, e foi ressuscitado, trazido de volta à vida, por causa da nossa justificação. O que significa justificação? Significa ser reconhecido, ser declarado não culpado. Como você pode não ser culpado? Eu vou te mostrar por que você não é culpado. Porque esta palavra, justificado, reconhecido, é muito poderosa. Não significa que você pagou. Eu quero explicar outra coisa para você, eu quero que você acompanhe. Imagine que este homem pagou algo em meu favor. Quando ele pagou por mim, eu paguei. Significa que eu paguei, porque ele pagou por mim. Agora, quando eu me retiro daqui, eu não posso dizer que eu fui absolvido.
Eu não fui absolvido porque eu paguei. Eu fui julgado. Você entende? Foi pago, alguém pagou por mim. Então eu não posso dizer que fui absolvido. Ser absolvido significa ser declarado não culpado. Como isso é possível? Eu vou te explicar. É muito simples. Vá para 2 Coríntios capítulo 5, verso de número 17. Quando você crê em Jesus Cristo, eis o que acontece. Assim, se alguém está em Cristo, ele é uma nova criatura. Isso é extraordinário. Ele é um novo tipo de homem. Ele é uma nova pessoa. As coisas velhas passaram. Eis que tudo se fez novo. Isso é marcante. Então a Bíblia diz... Romanos, vá lá de novo. Romanos capítulo 5... Não, capítulo 4, a partir do verso 25. Eu estava lendo para você. O qual foi entregue por causa das nossas ofensas e foi ressuscitado dos mortos, ressuscitado por causa da nossa justificação, para a nossa absolvição. Porque a Bíblia diz que quando Jesus foi ressuscitado dos mortos, Deus proclamou: Tu és o meu filho e hoje eu te gerei. Sabe o que isso significa? Hoje eu dei à luz você. Então Jesus nasceu de novo. Ele foi o primeiro a nascer de novo. Quando ele ressuscitou dos mortos. Por que ele precisava nascer de novo? Porque na cruz nossos pecados foram lançados sobre ele. Nossos pecados foram lançados sobre Jesus. Foi aí que ele morreu e desceu ao inferno. Ele não foi para o céu, foi para o inferno. Afinal, para onde ele iria? Você diz, mas na cruz, ele disse ao ladrão, ainda hoje estarás comigo no paraíso? Não foi isso que ele disse. É uma tradução falha por causa do lugar errado onde a pontuação foi colocada. O que ele disse foi, sabe, a forma como leem, com a pontuação errada. Porque no grego original, de onde se traduziu, não há pontuação. Então o que eles colocam lá é, eu digo a você, hoje tu estarás comigo no paraíso, mas isso está errado. O que ele disse foi, eu digo a você hoje que tu estarás comigo no paraíso. Não é a mesma coisa? Você entendeu? Porque ele não foi para o paraíso naquele dia. Ele foi para o inferno. Veja, eu poderia pregar por mais 2 horas ou até 3 sobre esse assunto, mas eu te convido a assistir nossos programas especiais Love World. É um programa especial no qual eu ensino constantemente em todo o programa. São programas de ensino, nós anunciamos as datas sempre. Dessa forma, você sempre sabe quando vai acontecer e desejamos traduzir para passar por todo o mundo. Em breve você verá, eu compartilho a palavra, eu ensino a Bíblia bastante nesses programas, então não perca o próximo. Não perca. Então, Jesus Cristo, quando ele ressuscitou dos mortos, a Bíblia diz que naquele dia ele nasceu de novo. Ele foi o primeiro a ressuscitar da morte. Então ele é chamado de o primogênito dos mortos. Isso é maravilhoso. Porque quando ele morreu na cruz, ele morreu 2 mortes. Ele morreu 2 mortes na cruz. A primeira morte foi a morte espiritual. E aquela morte espiritual possibilitou que ele morresse fisicamente. Tornou a segunda morte possível. 2 mortes na cruz. A morte espiritual é separação de Deus. Quando você é cortado de Deus, está morto. E isso torna a morte física também possível. Então lembre, na cruz ele gritou, Deus meu, por que me desamparaste? Porque nossos pecados foram postos nele. Aquele que não conheceu o pecado se tornou pecado. E a Bíblia diz que Deus é tão santo que ele não olha para o pecado. Então, quando Jesus foi feito pecado na cruz, o Pai virou as costas para Jesus.
E Jesus então clamou, e a próxima coisa que ele disse foi: está terminado. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E Jesus morreu e foi sepultado. A alma dele e o espírito dele foram ao inferno. E lá, uma história completamente diferente, uma outra história aconteceu ali. Não dá tempo hoje de falar o que aconteceu no inferno. Não conseguiram contê-lo. Todos que iam para o inferno se tornavam escravos de Satanás. E então, quando Jesus foi, também queriam contê-lo. A Bíblia diz que se agarraram com Jesus. Se agarraram com Jesus, e então a Bíblia nos diz que ele se livrou de todos eles. Principados e potestades, ele tirou todos de perto dele e os deixou totalmente indefesos e triunfou sobre eles. Aleluia! E então, ao terceiro dia, ele voltou do inferno e da sepultura vivo. Bendito seja Deus. E então, quando ele voltou à vida, a todo aquele que crê nele, ele dá a vida eterna. A partir daquele dia, ele deu a vida eterna para todo homem que creu nele. E continua acontecendo hoje. Se você crer em Jesus Cristo, você vai receber a vida eterna e vai recebê-la agora. Veja esse versículo de novo. Veja este versículo aí de novo. Romanos capítulo 8, verso 30. Além disso, aos que ele predestinou, a eles também chamou. E aos que chamou, a eles também justificou. Eu acabei de falar sobre isso. Porque agora você crê nele e tem uma nova vida. Você é uma nova criatura, não tem passado. Ele diz: as coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Seus passados se foram, você nasceu de novo. E agora que você nasceu de novo, é uma nova pessoa. E porque você é uma nova pessoa sem passado, você não tem mais culpa. Porque você nasceu de novo. O seu passado se foi. Você tem uma nova vida em Cristo. Absolvido diante de Deus. Você é declarado justo. Você é absolvido. Livre do pecado. Porque é uma nova criatura. Isso é maravilhoso. É maravilhoso. Maravilhoso. Agora vamos avançar. E aos que justificou, a eles também glorificou. Você notou que ele não disse ele vai glorificar? Não, da mesma forma que ele te chamou, ele também justificou você. Ele diz que te glorificou. Quantas pessoas estão vivendo uma vida glorificada? Não são muitas. Por quê? Porque não sabem sobre isto. Não sabem. Eu vivo uma vida glorificada. É isso que eu estou compartilhando, é o que eu estou pregando para você. Jesus nos deu a sua própria glória. Ele nos deu, acabamos de ler. Em sua oração ao Pai, ele disse: a glória que você me deu, eu dei a eles. Ele não disse eu vou dar, eu dei a eles. Que vida você vive hoje? Vá para a primeira carta de João, capítulo 4, verso 17. Veja isto. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pense nisso, o dia do juízo está chegando e ele diz que alguns de nós terão ousadia nesse dia. Aqueles que creem nele serão ousados nesse dia, mas os que não creem terão medo dele. Veja isto. Em nós é aperfeiçoado o amor para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também somos nós. E não é quando chegarmos no céu, preste bastante atenção. Também somos nós neste mundo. Como ele é, como Jesus é glorificado. Jesus é glorificado. Quando ele ressuscitou dos mortos, ele foi glorificado. Esta vida glorificada é o que ele está nos dando. Como ele é, também somos nós neste mundo. Bendito seja Deus. Por isso que você não pode permitir que a doença destrua você. Não permita. Se você permitir, ela vai acabar com você. Vai te destruir. Você já viu imagens de testemunhos de doentes
de antes da cura e depois quando ficam bem. Ontem vimos uma senhora de onde ela era? Da República do Benin, algo assim, não era? Aquela senhora no hospital que você entrevistou ontem. Vocês viram como ela estava no hospital? Viram depois que ela foi curada? Viram como ela era bonita? Vejam o que o diabo tinha feito com ela. Ninguém jamais saberia que ela era tão bonita. Quando ela estava doente, totalmente devastada, quebrada. Mas ela era tão bonita. Mas uma vez que Jesus a curou, você viu a beleza. Eu digo às pessoas, eu nunca conheci alguém de quem não gostasse. Porque eu acabei descobrindo que todas as pessoas são belas. Sim. Se a coisa certa acontece com elas, você vê a glória de Deus. Quando estão doentes, o que se vê é terrível. Às vezes a doença pode ser tão má que aquelas pessoas exalam um cheiro que acaba voltando para elas mesmas. E não apenas a doença, o pecado também é assim. Um homem pode ter a sua vida tão cheia de pecado que pode estar bem vestido, mas se parece feio. E ele nem sabe disso. Por quê? Por causa do pecado. O pecado destrói. O pecado acaba com você. Mas quando Cristo entra na sua vida, há uma beleza, há uma glória, há uma transformação. O Senhor é gracioso. Por isso louvamos a Ele em nome de Jesus. Receba a bondade de Deus hoje. Comece a viver a sua vida de glória. Porque Jesus Cristo te faz bem. Jesus te ama. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Obrigado, Senhor. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.